Boa noite a todos, a paz seja convosco, amém, meus irmãos? Nós vamos aqui continuar nessa noite. Nós vamos estar falando hoje sobre a união com Cristo, né? Uma vida de obediência à palavra de Deus, né? Da igreja, o que Deus ele nos trata, né? Muito bem, unidos com Cristo, Cristo como cabeça. Esse vai ser o nosso estudo dessa noite. Só o primeiro versículo aqui, né? Romanos 7:4. Nós vamos estar falando um pouco, né? Apresentando um pouco Jesus, sempre falando de Jesus, que é o cabeça da igreja, né? Romanos 7:4 vai falar o seguinte: assim, meus irmãos, também estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Nós temos que entender, nessa noite, nós vamos falar sobre a união com Cristo, a união do cristão com Cristo, né? E tendo Cristo como cabeça. A diferença muito grande do que é pertencer a uma igreja, a uma denominação e estar com Jesus. Notoriamente, muitas pessoas hoje estão insatisfeitas com algumas coisas, sentem-se às vezes aviltados com determinada postura da igreja. A igreja, ela é um instrumento de Deus para que se pregue a palavra, mas no que tange, né, a instituição humana, ela sempre vai ter erro aqui, a gente sempre, eu particularmente sempre vou errar, os outros pastores sempre vão errar, porque nós somos humanos. Mas infelizmente há alguns que se desviam mesmo da fé. E a Bíblia já sabia disso, e ela prepara um povo para compreender que ela não é de pastor humano. Por muito tempo foi furtado essa glória de Deus na figura do pastor. É o apóstolo, aquele dali é uma pessoa ungida. Todos nós reconhecemos o ministério, só que a igreja ela tem que ser preparada para Cristo. Seu pastor é Cristo. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e quem deu a vida pelas ovelhas foi o Senhor Jesus. Nós humanos aqui, a Bíblia diz que alguns Deus como apóstolo, como pastores, evangelistas, nós exercemos o nosso ministério. Mas você tem que ter a noção que você é ovelha de Jesus. E talvez essa falta desse ensinamento simples possa gerar toda essa confusão, vidas que não adentram em templos físicos para ouvir, para comunhão, porque ali ela embolou o conceito todo. Existem pessoas hoje que são religiosas, que frequentam templos, mas ainda não têm a sua vida transformada. A Bíblia nos orienta disso. Paulo vai falar em Romanos isso. Amados irmãos, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de dar fruto para Deus. A primeira característica de quem tem um encontro com Cristo são os frutos. O religioso, aquela pessoa que só vai para a igreja, mas nunca quer mudar o seu testemunho, às vezes até é o principal empecilho de uma pessoa conhecer Jesus, ele não tem a noção que a primeira coisa do Evangelho é dar fruto. João Batista, quando prega no deserto, ele não fala, olha, você tem que estar com a roupa X, com a roupa Y, tem que parar de comer carne. Ele prega o Evangelho, olha, aquele que rouba não rouba mais, o que pegava imposto não pegue mais, aquele que tem, Jesus agora falando, né? Aquele que tenha, que tire a sua capa, dê a sua túnica. O Evangelho do Senhor, ele tem que ser materializado através dos frutos espirituais. E o que seriam esses frutos materiais? Não utopia da perfeição do homem, porque esse também é um problema, mas uma pessoa que se esforça hoje para ser melhor do que ontem. Todos nós sabemos os nossos desafios. Há pessoas que não adianta
nós valorarmos a obra de Deus naquilo que nós somos bons. Todo mundo é bom em alguma coisa e é um pouco fraco em outra. Há pessoas que têm uma facilidade muito grande em dividir, outras não. Há pessoas que têm uma facilidade muito grande em perdoar, outras não. Há pessoas que têm uma facilidade muito grande em serem mais dóceis, outras não. Todos nós sabemos com aquilo que devemos lutar. E temos que ter a misericórdia do outro. Porque se eu olhar o Evangelho sobre o meu prisma, eu não respeito a fraqueza do meu irmão. Então, meus irmãos, o Evangelho, a união com Cristo é para que nós damos fruto. 1 Coríntios 6,15 vai falar: não sabeis que vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e falo-eis membro da meretriz? Não, por certo. Outro tema importante, né? A Igreja de Deus está passando por momentos muito difíceis, principalmente quando nós tocamos, né, no comportamento homossexual que a Bíblia condena. A Bíblia não condena somente o homossexualismo por si só, né? Algumas pessoas estão falando que a Bíblia é um livro homofóbico. A Bíblia, ela ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e como templo do Espírito Santo nós temos que tratar bem deles. E isso daí, né, eu já vi alguns pastores ensinando, eu concordo, serve para tudo, serve para o tabagismo, serve, né? Estava até esses dias vendo, poxa, eu parei de malhar, estou comendo muito. Há pessoas que comem muita besteira, aumenta o colesterol. Não é que seja pecado. O desenho de Deus é no sentido de nós nos cuidarmos, proteger o nosso corpo. E os maiores vilões do corpo são e sempre serão os pecados sexuais. E Paulo está falando literalmente sobre isso em 1 Coríntios 6,15. Ou seja, não é justo que sejamos templos do Senhor e entreguemos nosso corpo à meretriz, né? O exemplo maior de Paulo. Então, quando eu estou unido com Cristo, eu tenho uma vida procurando a santificação, fugindo do adultério, da fornicação, fugindo de toda coisa que nos afasta da glória de Deus. Unido com Cristo significa que eu sou uma pessoa que luto para ser uma pessoa melhor. As pessoas afrontam mesmo, elas perguntam, fala na Bíblia que eu não posso fazer isso, fala na Bíblia que eu não posso fumar. Você não vai ter essa especificação, até porque hoje tem mais de 300 tipos de drogas, tem nomes que a gente sabe, o crack é um, que a nossa geração viu, talvez 20 anos atrás não tinha esse nome. O que Deus tutela é que nós guardemos o nosso corpo, tentamos fazer o melhor, temos saúde a ele, fugimos do mal. Porque é até lógico, né? Como ter Cristo na nossa vida, se a nossa vida também chama tantas coisas ruins? Deus não pode habitar nesse corpo. Mas isso não significa que nós sejamos perfeitos. A diferença do cristão para o ímpio é que o ímpio, muitas das vezes, ele acorda de manhã, aquele que não tem a Deus, é óbvio, né? Acorda de manhã planejando, hoje eu vou sair, vou fazer aquilo. E o cristão, muitas das vezes, ele peca, mas ele sente uma expectativa de juízo, ele sabe que aquilo está errado, aquilo lhe incomoda. Ou seja, nós erramos, mas sabemos que estamos errados e queremos ir para um lado. Quando pessoas já banalizaram isso. Já está sendo normal, né? Famílias com 3, 4 mulheres, pessoas que têm relacionamentos abertos. E a Bíblia, ela é sim um instrumento muito quadrado para essa juventude. A Bíblia é muito quadrada para essa atualidade. Mas Deus não se importa com isso. Deus, ele não muda de opinião. Você não vê, nós hoje temos que tomar um cuidado incrível. Eu, como advogado, para falar de homossexualismo, é uma linha tênue, né, para a pessoa não se jogar no crime de homofobia, que foi até constituído pelo Supremo Tribunal Federal. Mas Deus, ele dá a opinião dela. Eu não gosto dessa conduta. E Deus vai falar, os afeminados, os adúlteros, os mentirosos, os bêbados, eles não herdarão o reino dos céus. Deus emite a sua opinião e está dada.
Nós é que temos que obedecer a Deus. Todos nós aqui, em particular, estou falando que estão presentes aqui, somos chefes de família. E sabemos que na nossa casa são as nossas regras. Você dita regra, você ditou regra para o teu filho pequeno, e tem que ser acompanhado. É óbvio que a gente ouve. Deus também dita as regras. Só que ele não ouve nada. Não por sentido de ser pedante, porque ele é o Senhor. E ele, quando criou o homem, instituiu que fosse dessa forma. E vai ser dessa forma. Não lutemos contra os mandamentos de Deus. Amém, igreja? Amém. 2 Coríntios 11, 2 diz: estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem para com o marido, a saber, a Cristo. Então, meus irmãos, unidos com Cristo, ter Cristo como cabeça, leva-nos ao estágio de santificação. Santificação também é uma palavra que merece esclarecimentos, porque hoje em dia, né, o pessoal, olha, eu sou santo, a pessoa, o homem natural, te confronta, se principalmente se ela te conhecer, né, mas você fez isso, fez aquilo. O étimo da palavra santo na Bíblia é separado. Deus quer que o seu povo viva separado para obedecer. É interessante essa hegemonia bíblica, né? Porque da mesma maneira que nós somos separados, nós somos infiltrados com tudo. Deus nos arrancou do mundo. A própria Bíblia fala, não quero que você tire desse mundo, mas livre do mal. Nós somos como ovelhas no meio de lobos. É muito feio quando um cristão, por falta de sabedoria, se converte e ali já não dá atenção à família, não dá atenção ao seu amigo. Jesus não veio fazer essa divisão. Jesus veio que você converse com aquelas pessoas que você conversava. Jesus quer que você seja amigo da sua família, não se ausente de um churrasco, não se ausente de uma confraternização. Só que você sabe até onde a influência pode ir. Você tem que saber a palavra. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Opa, eu estou com todo mundo aqui, eu converso, eu sou uma pessoa do bem, eu me comunico, mas ele faz isso eu não posso, porque isso o Evangelho não veda. Então Deus, ele quer que nós sejamos unidos com Cristo, não para sermos religiosos inúteis, pessoas feias, já que chega a ser aquela coisa ruim, que critica todo mundo, mas para que sejamos cristãos, que dê fruto, que as pessoas vejam Cristo em nós, para que a pessoa peça uma oração para a gente, para que a pessoa sinta a liberdade de conversar. Deus está nos chamando para que nós ganhemos fruto em nome de Jesus. Efésios 5,30 diz, vós sois membros do seu corpo. E nós vamos entrar aqui, Cristo é a cabeça, né? Impressionante. Igreja tem muitas, né? Outra distinção. CNPJs que nós falamos. E não falamos isso numa questão pejorativa. Nós estamos aqui, já estamos dando entrada no nosso CNPJ, né? Vamos dar em breve, né? Assembleia de Deus, Igreja Batista Alfiômega, são parâmetros de instituições. Mas a Igreja de Deus mesmo, quando a Bíblia diz, somos corpo, como diz em Efésios 5,10, somos membros do seu corpo, é eu e você. Deus, ele não está aqui, ó, palpando essas paredes, aí poderiam ser folheadas a ouro. Deus não habita em construções feitas por homens. Nós é que somos a habitação do Espírito Santo. Então, a Igreja Batista Alfiômega é bênção, mas a igreja que vai subir é eu, Michel, é Liliane, é Aristide, é Marta, é João, é Maria. O que Deus, ele quer é instituir em você. Deus, ele olha para você. Quando Deus fala em igreja, ele está falando você. Então, o compromisso que você tem que ter é com Deus. Por isso, isso aumenta a nossa responsabilidade. Ah, mas eu vi ali errado, eu vi. Mas e você como igreja? Deus, a Bíblia vai falar em Apocalipse, os primeiros capítulos, tinha 7 igrejas. 5 estavam com muitas coisas erradas. Se eu não me engano, outra não tinha reclamação. E outra estava dentro do parâmetro de Deus, que era a igreja de Filadélfia. Para Jesus importava quem era ela, Filadélfia, para com Deus. Para Jesus importa quem eu sou para Deus. A salvação individual. Então, meus irmãos,
É normal as comparações, é normal a gente sentir o baque quando a gente vê coisas erradas, mas Deus quer te preparar para você ser salvo, para você ser a pessoa certa e não depender dos outros. Você é membro do corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Deus é você. Deus. Eu estava pregando no Espraiado, eu mesmo, tema, e nós falamos sobre o Evangelho. Eu falei, sabe, você não tem que gostar, rotular, não. Ah, é negro, é branco, é homossexual, é do mundo, é flamenguista, vascaíno. A igreja, eu e você, fomos chamados para gostar de gente, de pessoas. Jesus gostava de pessoas, quem quer que seja. E quando ele gostava de pessoas, ele amou o ser humano, ele amou a todos, ele abraçou a todos, ele pregou para todos. O perdão de Cristo está para todos. Quer ser um bom cristão, gosta do ser humano, gosta do outro. Tira esses rótulos, né, que a gente vê que existe. Muitos erros de denominações, né? Muitas das vezes trata-se melhor, as pessoas têm mais recursos, isso é tudo errado, isso é tudo diabólico, demoníaco. Nós temos que gostar de cada um. Por que isso? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. 1 João 2, 24 diz: portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneceis em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. Deus, João está falando para a igreja, olha, o que você ouviu desde o princípio, o que Jesus pregou? O amor, a santificação, uma vida remida. Faz isso, porque se você fizer isso, você está em Deus e Deus está em você. Então o que eu aprendo com isso? A palavra de Deus é imutável. As tradições humanas podem ser, mas Deus é imutável. Não existe duas palavras de Deus. Então, no dia mau, sempre se lembre da palavra do Senhor. É a palavra de Cristo que vai nos socorrer. E agora, partindo já para a segunda fase da mensagem, para o encerramento, Cristo, né, é a cabeça da igreja. Você pode repetir comigo? Cristo é o cabeça da igreja. Então nós vimos que temos que estar unidos com Cristo, temos que amar os irmãos, temos que ter o nosso corpo em santidade, a nossa vida em santidade. Ou seja, é tudo. Quando eu falo corpo, não é só que as questões de nada, é a mente, é o coração. Por quê? Se somos um corpo, é óbvio que a gente sabe que se eu não tiver coração, o corpo morre. Se eu tiver um braço arrancado e sangrar muito, o corpo morre. Mas a metáfora que Paulo usou para que Cristo, né, ele fosse a cabeça do corpo, é no sentido simbólico. O que a cabeça faz? Tudo, né? Os nossos neurônios, por centenas de segundos, milésimos, né? Ele dá os reflexos. Para mim fazer isso, houve um comando. Para mim levantar o pé, houve um comando. Para mim bater palma, houve um comando. Tanto é que uma pessoa com demência, o que é? Ela não tem mais esse comando, né? Quando ela sofre um acidente, ela não pode fazer. A figura da pessoa está ali paralisada. E Paulo quis mostrar o seguinte: todo raciocínio lógico, toda direção principal da cabeça é o comando, né? É de Cristo para a nossa vida. Então nós somos uma instituição guiadas pelo Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 1:22. Sujeitais todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Deus sujeitou todas as coisas debaixo de Jesus. Por que isso? Qual seria a lembrança que o mundo teria de Jesus se Jesus morresse naquela cruz e acabou? Uma pessoa, não vou usar o termo derrotada, porque foi uma pessoa que se doou, uma pessoa que lançou a mensagem, mas seria da pessoa que perdeu, pelo menos no âmbito espiritual. Sem a ressurreição de Cristo, o evangelho é morto. E o diabo usou isso, ó. Quando Jesus ressuscitou, vai lá, pagou o soldado romano e falou o quê? Fala que roubaram o corpo dele. Porque o evangelho vive do Cristo ressurreto, aquele que o túmulo está vazio. Então, meus irmãos de Deus, Jesus foi humilhado, esvaziou-se de si mesmo, foi humilhado como homem, cuspiram nele,
falaram que ele era amaldiçoado, sabe, maldito aquele que é pendurado no madeiro, escreveram em 3 idiomas, Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, escarnecendo. E Deus o honrou acima de toda maneira e sujeitou todas as coisas. A Bíblia diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, aos que creem e não creem. E todas as coisas sujeitou a quem? A Cristo, que é o quê? A cabeça da igreja. Então, nós temos que ensinar isso. O cabeça da igreja, todas as coisas estão sujeitas. Então, nada vai nos derrotar. Mas eu quero trabalhar com essa palavra, que nada vai nos derrotar, com uma linguagem madura, não triunfalista. Então, eu posso comprar o carro que eu quiser, eu posso ir ali bater boca com um ladrão que ele não vai me matar. Nada disso. Nada vai nos derrotar espiritualmente. Muitos são insábios ainda e querem isso. No mundo espiritual, nada nos vencerá. Ninguém vai separar a mão de vocês do Senhor. Provação, tribulação, contenda, inferno, nada separa o cristão de Deus. Porque nós estamos agarrados com o Senhor. E quando eu estou com o Senhor, o Cristo é a cabeça, e quando Ele é a cabeça, Ele vai à frente, Ele vence todas as coisas. Portanto, eu falo com você hoje, se está triste, se você está querendo algo e não conseguiu, se você se sente frustrado, calma, isso vai passar. Talvez seja a prioridade errada. Como membro da igreja do Senhor Jesus, os propósitos que Deus tem para a sua vida, não os nossos. Muitas vezes nós temos, mas não é o que Deus quer para nós. O homem faz muitos planos, mas a palavra final é do Senhor. Em todos os nossos planos, os nossos propósitos, hão de se cumprir, porque Jesus é a cabeça e todas as coisas estão sujeitas às suas mãos. Nós seremos salvos, nós não nos perderemos. Mas por que isso? Porque o poder de Deus assim o determinou. Por isso que muitos crentes falam, você tem certeza da salvação? Não, não tenho. Meu Deus, nós temos pela fé. Porque nós somos bons? Nunca, jamais. Porque a gente não pecou nesse dia? Besteira. Todo dia nós pecamos. A Bíblia diz que o motivo de não sermos consumidos são a misericórdia de Deus, que a cada manhã se renova. Por que nós temos certeza da salvação? Porque assim Deus prometeu. E Deus não é como nós. Nós, os humanos, amamos hoje. Amanhã amaldiçoamos, vira inimigo. Aquele carro que eu te dei, não te dei mais. Te dei por causa disso, eu vou tomar. Deus não toma nada do homem. E Deus, quando entrou na tua vida, Ele fez morada em você. Você é templo do Espírito Santo. A Bíblia vai falar, só me fugiu a cabeça se é em Coríntios ou Efésios, que somos selados pelo Espírito do Senhor com o penhor. O selo real. O selo que não se arrebenta. Nós temos a noção do selo, do correio, de coisa que você vai lá e uma tesoura corta. É o selo da carta. O rei sabia que se alguém mandasse uma correspondência, ele selava, igual aqueles filmes, com aquela vela, ele sabia se alguém abriu ali. Não se abre, esse selo é um selo espiritual. Então, meus irmãos, nós somos propriedade de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Isso significa que você pode estar triste aqui, mas a eternidade está preparada para você com muitas bênçãos. Esse que é o grande jogado da vida. Quando você vê a vida devocional dos apóstolos, dos crentes antigos, que viam seus filhos morrendo por leão, ali sendo devorados, o que motivava aquelas pessoas? A eternidade com Deus. Se nós não tivermos esse foco, a gente não tem nem noção do que é essa vida. Aí você vai viver igual um homem natural. Não sei se amanhã, se eu morrer, morreu. Nós estamos aqui caminhando. A Bíblia vai falar em Pedro, somos peregrinos. Estamos peregrinando aqui para passar a eternidade com Deus. Efésios 4,15 diz, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cresçamos em tudo em Cristo, que é na cabeça. Efésios 5,23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Hoje em dia falar que marido é o cabeça da mulher dá problema, Tivemos até um casamento aí, você viu esse casamento?
está viralizando. O pastor pediu o voto, falou de submissão, ela falou, não, você submissa a ninguém. A gente entende as mudanças sociológicas, né? Não é uma questão, a responsabilidade do homem com a mulher é muito maior. Pedro vai falar que nós temos que amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Deus para si. A responsabilidade do homem é muito maior do que a questão da submissão. Não é uma submissão dos dias atuais. Desse dinheiro aí que você trabalhou, eu vou gastar nisso. Não se trata disso. Trata-se de ter a última palavra no lar. Mas Deus, Ele falou isso. Como marido, Ele é o Senhor. Não adianta falar que é de Jesus, vir para a igreja, se Deus não é o Senhor das suas decisões. Não adianta. Muitas pessoas boas, mas eu só faço o que eu quero. Eu só faço o que eu penso. Eu estava pregando aqui, acho que 2, 3 cultos atrás, eu falei sobre Pedro. Jesus fala com Pedro, Pedro, tu me amas, apacenta a minha ovelha, Pedro, tu me amas, ele fica triste. E depois que Pedro é restaurado, Jesus fala para Pedro, olha, antes, quando você era novo, você ia para onde você quisesse. Agora, como velho, vão te cingir, vão te levar para um lado e para o outro. Jesus estava falando sobre isso. Então, meus irmãos, nós temos que ter Jesus como cabeça e Ele tem que ser o Senhor das nossas decisões. Quer ter uma vida próspera? Entrega na mão de Deus, ora, Senhor, eu posso fazer isso, eu posso comprar aquilo. Ora, entrega a tua vida na mão de Deus, você vai ver que vai mudar. Você vai ver Deus falando não. Né? E esse não é tão edificante quando Deus fala, não faz isso, não faz esse emprego, porque é Deus cuidando de nós. Quem ora não é decepcionado. E nós vamos aqui mais 2 versículos para o encerramento. Colossenses 1,18 diz, e Ele é o cabeça do corpo, a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Colossenses 2,19, e não se mantendo unida a cabeça do qual o corpo, provido, organizado pela junta de ligadura, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Irmãos, qual foi a mensagem dessa noite? Que nós temos que ser uma vida unida com o Senhor. E que Deus tem que ser o cabeça da nossa vida. Deixa o Senhor conduzir a tua vida. Talvez você já bateu tanta cabeça por não tomar decisões com o Senhor estando à frente. Eu convido a você a convidar a Cristo, né? Pode ter tido até uma cacofonia, mas é isso mesmo. Eu convido a você a convidar a Cristo a tomar a sua vida, a ser o Senhor da tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus fale melhor o teu coração, que o Espírito Santo de Deus, ele venha te ensinar